Olá, hoje eu trago para vocês um resumo das nossas 4 primeiras unidades de aprendizagem. Eu vou começar pela unidade 1, desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é um processo de aquisição e manutenção sequencial e contínuo. Faz parte da evolução dos seres humanos. Ele sofre influências associadas a fatores internos e externos, ou seja, depende de recursos biológicos, psicológicos, no caso esses internos, e externos, como as condições ambientais. É muito importante que o professor conheça as fases do desenvolvimento motor para que possa planejar ações que possuam os estímulos corretos para o aprimoramento e o desenvolvimento das crianças. O desenvolvimento motor é dividido em 4 fases e 10 estágios, da infância até a adolescência. A fase motora reflexa são os primeiros movimentos que o feto faz. Eles são involuntários. Essa fase é importante, pois garante a sobrevivência do indivíduo. A fase dos movimentos rudimentares são os primeiros movimentos voluntários que podem ser observados na criança até os 2 anos de idade. São movimentos como o controle da cabeça, do pescoço, da musculatura do tronco, assim como situações de agarrar, soltar e alcançar. A fase de movimentos fundamentais é uma das principais fases a serem estudadas pelos educadores. Por quê? Porque ela se trata dos movimentos voluntários que devem ser utilizados na escola, com fins educacionais mesmo, como arremessar e apanhar, andar com firmeza e equilíbrio, ficar equilibrado num pé só, correr e pular. A fase dos movimentos especializados ocorre entre os 7 e os 10 anos. Nessa etapa, os movimentos fundamentais auxiliam no desenvolvimento de atividades motoras complexas, que a gente vai utilizar nas aulas esportivas. Lá no nosso material de estudo disponível no AVA, você encontra essas fases e a faixa etária e os estágios de desenvolvimento motor correspondentes. A escola, nas suas etapas iniciais de ensino, deve valorizar os movimentos básicos fundamentais, aqueles que citei anteriormente na fase dos movimentos fundamentais. Há uma riqueza simples que são capazes de desenvolvê-los muito bem, tais como pega-pega, os piques, as corridas com obstáculos, salto em altura, você tira o alvo, são essas bem básicas. Na unidade 2, a relação da psicomotricidade e educação física, o texto começa falando sobre Henri Vallon, um pensador muito importante na contemporaneidade, né? Vallon propôs a psicomotricidade como rompimento da percepção fisiológica unilateral. Na sua teoria, ele afirma que o homem se afeta na sociedade, sendo ela necessidade orgânica, que determina seu desenvolvimento, dando destaque ao afeto. Então, viver em sociedade não é só uma questão externa, ela é interna, ela também é intrínseca. A partir de Vallon, a psicomotricidade se emancipou. E hoje temos a educação psicomotora, a educação física e psicopedagogia e a terapia psicomotora. A psicomotricidade investiga as funções psicomotoras, esquema corporal, tonos de postura, coordenações globais, coordenação motora fina, organização espacial, lateralidade, organização temporal, ritmo e equilíbrio. A perspectiva da educação psicomotora propõe a educação pelo movimento, que a sociedade cognitiva, afetiva e social pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Quando falamos em psicomotricidade, estamos a relação por meio da ação, unindo corpo, mente, natureza e sociedade. Por meio das aulas de educação física, o professor deve a participar das atividades com o objetivo de criar situações para que ele tenha o maior número, para que a criança tenha o maior e com isso tenha um desenvolvimento pleno. As funções psicomotoras são os elementos que formam a base da psicomotricidade. No nosso livro digital, há indicação de atividades para cada uma dessas funções psicomotoras que eu citei anteriormente. Na unidade 3,
definições, procedimentos e desafios da educação física escolar, ela traz para a gente uns breves da educação física, que é uma expressão antiga relacionada à educação integral, corpo, mente e espírito. Atualmente, a proposta pedagógica da educação física é ir além do ensino e do estímulo a práticas de esporte. Hoje se compreende a educação física como fundamental para desenvolver o indivíduo de uma forma plena, fazendo com que ele possa utilizar seus conhecimentos sobre a aplicação da atividade física por toda a vida. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, apresentam a educação física como área de conhecimento que introduz e integra o aluno na cultura corporal do movimento. Nas aulas de educação física, é possível identificar, por meio de propostas que incluam jogos, esportes, danças, ginásticas ou lutas, possíveis dificuldades nas crianças. E a partir dessa novas estratégias para reposicionar as crianças que apresentam essas dificuldades, além, é claro, de ensinar por meio do movimento práticas que podem ser úteis por toda a vida. Durante as aulas de educação física, a escolha das estratégias e atividades a serem adotadas consideração seu público-alvo e os 4 princípios metodológicos principais, que são o princípio da inclusão, as atividades e temas devem proporcionar a participação de todo o grupo, o princípio da diversidade, né, que é a escolha da atividade, de respeito à escolha da atividade e do tema, que deve ampliar o conhecimento do estudante sobre a cultura corporal do movimento, jogos, danças, lutas, ginásticas, entre outros. O princípio da complexidade, que são as atividades e os temas que devem ser adequados à faixa etária, aumentando a complexidade em cada ano escolar, do ponto de vista motor e cognitivo. E o princípio da adequação do aluno, que o professor deve levar em consideração as necessidades do estudante nas perspectivas motoras, cognitivas, social e afetivas. Sabemos que a prática dos exercícios físicos não é a única expectativa que temos em relação à educação física, mas uma visão mais ampla, na qual percebemos que, através de meios traçados pelo movimento, conseguimos um desenvolvimento social, cultural e psicomotor. No nosso livro virtual, uma lista de algumas das mais importantes atribuições do professor de educação física. Não deixa de conferir, né? Mas, além de tudo isso, além de fazer com que os alunos se desenvolvam por meio de movimentos e conhecimento do seu corpo e espaço, também precisa esses alunos sobre a importância dos hábitos saudáveis que são conquistados através da atividade física, reduzindo o risco de doenças que são comuns pela falta de movimento, tais como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, nos dias de hoje. Para finalizar, nós temos a unidade 4, para finalizar essa primeira parte, né? Conteúdos de ensino na educação. A educação física escolar, ela abrange os seguintes conteúdos de acordo com a cultura corporal do movimento: jogos, brincadeiras, atividades esportivas, atividades rítmicas e expressivas, ginásticas, danças, lutas e conhecimentos sobre seu próprio corpo. Para ensinar cada um desses tópicos, é fundamental ter 3 abordagens. A primeira, procedimental, que é o fazer. Essa abordagem diz como o aluno vai realizar as tarefas determinadas pelo professor, de forma que ele possa desenvolver suas habilidades motoras e as valências físicas. A segunda é a conceitual, que é o saber. Terá condições de entender e aplicar as regras e condutas que estão sendo aprendidas por meio das regras, de modo que ele tenha condições de tomar decisões. E, por último, a atitudinal, que são as normas, valores e atitudes. Nessa dimensão, o aluno terá condições de construir sua postura perante outras pessoas. Todo o conteúdo será melhor compreendido se houver um planejamento que defina em qual momento e como o conteúdo deve ser aplicado. Lá também no ambiente virtual de aprendizagem, você vai encontrar alguns pontos a serem abordados na prática pedagógica de cada um desses conteúdos. Então, por hoje é só. Espero que esse resumo tenha ajudado, colaborado. Lá no ambiente virtual a gente tem o nosso livro digital, nós temos um material complementar e, em caso de dúvidas, é só entrar em contato comigo. Então, até a próxima.